Estamos de volta com o Manhã Boa Nova e tem mais um espetáculo para você ir assistir. Sim, é uma flor para Bezerra de Menezes, aos domingos, aí às 18 horas, no Teatro Santo Agostinho, Rua Peninos, 118, na Liberdade. Informações e reservas, você liga no 11 981853391. Ou, se não, você liga no 3209-4858. Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova também tem um desconto especial. E agora vamos trazer a entrevista da Eliette Ribeiro. Ela falou com o senhor José Geraldo Speciali e ele traz todas as informações sobre as dores. Acompanhe. Saúde, com Eliette Ribeiro. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, as dores atingem 42% da população mundial, com incidência de mais de 51% em idosos. São muito mais comuns do que se imagina. 92% das pessoas sente ao menos uma vez na vida. Quem traz informações é o neurologista Dr. José Geraldo Speciali, que é membro da Academia Brasileira de Neurologia, ABN. Dr. José Geraldo, quais são as origens destas dores? Esses estudos epidemiológicos são feitos também localizando onde são os principais locais de dor nessas pessoas. E principalmente são as dores nas costas, né, da coluna, nas costas, e as dores de cabeça. Essas são as duas dores crônicas que, em geral, acometem mais a população. Mas nós temos outros tipos de dor. Dor nas pernas, dor nos ombros, dor em outras regiões, mas as principais são dor de cabeça e dor nas costas. E realmente essa situação é muito, bastante complicada nos idosos, né? Os idosos, aumenta muito a porcentagem de dor nos idosos. Doutor, há situações que as dores também são relacionadas ao câncer? A dor do câncer é uma dor conhecida pela sua gravidade, pela sua intensidade e pela sua rebeldia, né? Claro que num câncer inicial, localizado, ainda sob controle médico, sobre quimioterapia, essa dor, em geral, muitas vezes nem aparece, ou na maioria das vezes nem aparece. A dor do câncer é reservada principalmente nos estágios mais avançados, em que há invasão de outros órgãos, principalmente ossos, articulações, cápsulas dos órgãos internos, nervos. Então, quando esse câncer começa a invadir, aí a dor vem e muitas vezes é bastante rebelde, intensa, e os opioides são as principais medicações que se usam nessas dores mais rebeldes. Doutor Geraldo, as dores crônicas normalmente têm tratamento ou não? Então, as dores crônicas são consideradas doenças, quer dizer, a doença do paciente é ter dor crônica. Algumas vezes essa dor crônica tem causa definida. Aí nós podemos tratar a causa e debelar a dor, que pode ser crônica. Exemplo, por exemplo, que nós podemos dar é de uma artrite reumatoide, né, que tem dor crônica, mas uma vez controlada. Hoje nós temos medicações muito boas para a artrite reumatoide, a dor cessa. Outras são as dores de cabeça crônicas, aquelas dores de cabeça chamadas cefaleia crônica diária, que dói todos os dias. Nós também temos boas armas para dores de cabeça diárias. Isso também, uma vez tratado a causa, a dor crônica desaparece. Mas nós temos algumas dores crônicas que não têm uma causa, não têm uma etiologia. A dor é a própria doença. Essa é bem mais difícil de tratá-la no sentido de aboli-la, né? Nós podemos melhorar. Nós temos muitas medicações que reduzem muito a dor crônica, mesmo sem causa, mesmo sem ter uma ideia do que está causando aquela dor. Por exemplo, uma fibromialgia, que é uma dor crônica, que não tem uma causa muito bem definida. Nós temos medicação que controla bem essa dor crônica.
porém dificilmente ela vai zerar, dificilmente ela vai desaparecer. E o tratamento Saúde com persiste, Eliette Ribeiro. tratando-se a dor por longos períodos. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecemos aí a participação da Eliette Ribeiro, e a Fundação Espírita André Luiz lançou a campanha de financiamento coletivo para recuperar um acervo inédito de Allan Kardec, com 740 manuscritos que sobreviveram após 150 anos de perseguição. O acervo, embora encontre-se aí em boas condições, ele atravessou aí as intempéries do tempo, e parte dos documentos precisam ser restaurados, higienizados e também digitalizados para que as pessoas para que se tornem possíveis, né, acessíveis, aí disponíveis ao público, aos pesquisadores e também aos estudiosos do espiritismo e do espiritualismo. O potencial do acervo ele é gigantesco, ofertando à ciência e à filosofia espírita conhecimentos que vão impactar positivamente a divulgação do espiritismo e também pelo mundo afora toda essa disseminação aí da doutrina espírita. Para você colaborar com o projeto Cartas de Kardec, é só acessar o site catarse.me/Cartas de Kardec. Catarse com S, né? catarse.me/Cartas de Kardec, para você colaborar também com este importante projeto da FEAL. Qual que é a importância de estudarmos a obra de Allan Kardec, Edson? É de extrema importância, e esse material, inclusive, é fantástico, né? Você saber que nós vamos ter oportunidade de ter acesso a mais de 500 cartas, né? 740 manuscritos do Kardec, que estavam, muitos deles não publicados, né? Então, isso aí é fantástico. Eu sou um dos que já colaborei com que bom! Já entrei lá no catarse.me/Cartas de Kardec. Tem lá as opções que você pode escolher para fazer a sua contribuição. Eu acho de extrema importância, Vanessa, porque o espiritismo em si, e principalmente no Brasil, ele sofreu um processo de... Como a gente teve alguns médiuns aí famosos que escreveram muitos livros, então se inseriram de uma forma no espiritismo. E o Kardec foi, em alguns casos, deixado um pouco de lado. Né? Então a gente tem que ter a base, que é o Kardec, para você poder ler um outro livro, entende? Hoje tem muita gente substituindo o Kardec por esses livros que eu chamo de livros complementares, né? Ou livros paralelos, e às vezes falta a base para você ter uma compreensão exata daquilo que o Espírito está falando. Então, é de extrema importância o estudo do Kardec. Eu acho que as casas espíritas elas têm que primar para ter esse estudo como base, né? E o espírita, uma vez que ele tem a base, que é o Kardec, ele pode ler de qualquer coisa, ele pode estudar qualquer coisa adjacente, que não há problema nenhum. Mas sem a base fica um pouco complicado. Qual a importância, na sua opinião, de estudar a doutrina espírita, Cristina? Vanessa, o estudo da doutrina espírita é um estudo da evolução, do autoconhecimento, né? Como nós vínhamos falando antes da palestra, do Edson, né? Do se conhecer, né? O conhecer qual é a finalidade do indivíduo dentro da vida aí que ele tem, dentro daquilo que rodeia, do seu mundo, né? Qual é o seu objetivo de vida? Então, eu acho que, antes de mais nada, é conhecer um pouco da sua essência, né? Então, o conhecimento estudar a doutrina espírita é conhecer um pouco do porquê você está aqui. Finalidade disso. Eu acho importante, até para esclarecer para as pessoas que não fazem os estudos, porque o pessoal acha que um curso de doutrina espírita é um curso técnico de formação de médium. Né? Você vai aprender a ser médium lá e tal. E na verdade não é isso, você vai aprender quem é você. Quem é você. Entendeu? Evangelho, né? Não, é um curso que mescla, né, os livros básicos. Então, você, através das questões do Livro dos Espíritos, depois através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das questões do Livro dos Médiuns, parte da Gênesis ali, do céu e inferno, você tem uma visão da vida, do seu contexto diante da vida, você como ser diante da vida, né? Muito amplo. Então, você é transformador, na verdade.
passa a ser algo de extrema importância para a pessoa em si. É verdade. Né? A gente vê isso com os alunos, né, que começam lá no Básico 1, aqueles que vão dando sequência, quando chega lá no Mediúnico 1, Mediúnico 2, esses alunos estão transformados, são outras pessoas. Que bom. Né? É entender a nossa existência, É. né, a finalidade disso. Como que o espírita e o centro espírita, né, na verdade, ele pode ajudar no interesse aí pelas obras de Kardec, Edson? Com a divulgação, hoje em dia, o que eu sinto, né, pelo menos isso que aconteceu conosco lá no Manuel Bento, os centros espíritas tradicionais, eles têm aquele modelo de palestras, né, e passes, tá certo? Então a pessoa vai, ela ouve uma palestra, toma um passe e vai embora. Naturalmente que esse aprendizado, e depois a pessoa, se ela quiser se aprofundar mais, ela vai comprar os livros, ela vai ler por conta própria. Tá? Então o que falta em muitas casas é criar o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Então, não é nenhuma crítica o que eu vou falar aqui, tá? As casas se estruturaram de tal forma, dão importância para os salões principais, onde você teria várias pessoas ouvindo palestras, né? Quanto mais pessoas tiverem, melhor. E você pode até ter isso, não há problema nenhum, mas você tem que criar os grupos isolados ali, grupos menores, onde você tem a oportunidade de, em uma sala de aula com 20, 30 pessoas, estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho e tal, troca de informações, troca de ideias, troca de experiências, porque todos nós somos espíritos aqui com experiências que estamos vivenciando coisas, né? Nossa, ganha um dinamismo, a casa, ela ganha uma luz, ela ganha uma capacidade de se autogerir que até então não existia. Porque o que acontece? A pessoa ela não tem um compromisso, ela vem ali, ouve palestra, toma um passe e vai embora, ela não tem compromisso com a casa. Uma vez que ela está inserida dentro de um grupo de estudo, e esse grupo de estudo se prolonga por mais um ano, por outro ano, aí ela faz curso de passe, ela faz curso de atendimento, então ela se insere dentro da casa espírita. Então as casas que querem se perpetuar, ou seja, aquelas que querem ter continuidade, se elas não abrirem essa oportunidade para as pessoas se inserirem, elas tendem a ter dificuldades de continuidade, entende? Então é preciso que tenha essa visão de abrir. Pode sim ter lá o salão, sem problema nenhum, mas abrir os grupos de estudos para você criar essa dinâmica maior aí das pessoas poderem se inserir. Deixar um pouco mais amplo isso. Né? Sair da passividade, né? Botar alguma coisa aí mais em prática. Falando um pouco mais de Allan Kardec, por que ele foi aí considerado o bom senso encarnado, Edson? Porque, bom, primeiro porque ele era o bom senso mesmo, né? Ele não se deixava influenciar por sua opinião particular. Ele criou aquilo que se chama de controle universal dos ensinos dos espíritos, né, para as bases. Ele não teve dificuldade nenhuma de questionar, inclusive, alguns espíritos. Né? Tem, por exemplo, passagens lá do Erasto, que ele questiona se é o Erasto de fato. Né? E é isso que, ou seja, ele ensinou o espírita como o espírita tem que agir com o espiritismo. Né? Porque você não pode simplesmente aceitar a informação passada por um espírito, até dando um nome pomposo ou um nome qualquer, sem analisar o conteúdo. Tá certo? Precisa analisar. Sim, porque você não sabe qual é a intenção daquele espírito, você não sabe de fato se aquele espírito em si... Até o médium, às vezes, é enganado. Né? Ele se equivoca. Então, de extrema importância que você use o bom senso que o Kardec nos ensinou a usar para você fazer essa avaliação da doutrina. E até para questões de você mesmo. Reforma íntima, né? Tudo. Você quer? Eu vou dar um exemplo simples. Ontem mesmo, na sala de aula lá, nós estávamos discutindo algumas coisas, e aí, não sei porquê, um aluno fez uma pergunta sobre as questões lá do Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar é uma coisa de extrema importância, a doutrina espírita é uma das que mais divulga. Porém, se criaram tantas regras, Vanessa, que do jeito que os alunos estavam colocando, parecia que você criou o terrorismo no lar. Porque tem que ter o horário, tem que ter aquela hora, tem que ter não sei o quê, não pode falar, tem que falar em voz alta, não pode ser você sozinho, não pode... Você coloca tanto não. Impedimentos, né? Sim. Não pode participar criança, não pode ser depois de um determinado horário. Ou seja, você criou tanta coisa que aí você fala, mas peraí, o bom senso vai falar agora, né?
Para que serve o Evangelho no Lar? É para trazer uma harmonização, é para trazer um assunto diferente dentro do lar, para você higienizar o ambiente, para você discutir coisas positivas dentro de casa, para você ter oportunidade de se interrelacionar com coisas, né, que vão engrandecer e que vão contribuir. Se você começa a criar esse monte de regras, que começa a criar empecilhos, o bom senso te diz que isso não está certo. Acabou totalmente o objetivo do Evangelho no Lar. Então falta o bom Evangelho senso. está lá para aguçar a espiritualidade, né? Isso. E a espiritualidade está no dia a dia. Isso. Né? Então falta bom senso para analisar essas questões. Quando você começa a colocar um monte de regra e você se insere dentro delas, você passa a sofrer para fazer o Evangelho no lar. Quando na verdade deveria ser uma coisa natural e uma né? coisa gostosa de se fazer. Entendeu? Eu estou usando isso aí só para a gente entender como o bom senso faz falta. É bom exemplo esse, né, Cristina? Com certeza. Tudo a ver, né? Porque a hora que você coloca uma série de regras, uma série de... Você está criando, na realidade, impedimentos ali, né? Isso. E aí você começa a criar dificuldades, né? Como eu disse, o Evangelho está lá para elevar essa questão da espiritualidade. A gente não pode deixar de entender que a espiritualidade, ela está no nosso dia a dia, né? No entendimento da essência da gente na vida, da nossa missão aqui e dos nossos comportamentos e atitudes para com os outros e para com nós mesmos. Sim. E não tem impedimento, né? Isso que é interessante. Não, você pode fazer sozinho, você pode fazer com familiares com religiões diferentes, porque já aconteceu isso na minha casa. Você pode fazer à distância, já vi gente fazendo pelo Skype. Gente, é tanta possibilidade, né? De refletir sobre a vida, né? Então veja, a falta de bom senso, né? Uma das coisas que foi colocado se você não fez naquele horário, os espíritos superiores, eles têm outras atividades, eles não vão estar presentes. Mas peraí, nós estamos colocando os espíritos nas condições dos seres humanos, entendeu? Quer dizer, como se eles não, né? O fato de você pode fazer no horário que você quiser, não há problema nenhum, desde que você faça. Tá certo? Agora, se você cria esse tipo de dificuldade, aí a pessoa vai desistir de fazer. Fala, não, eu prefiro não fazer, pô. Se eu tenho essa obrigação toda. E eu sei que a vida de hoje, a nossa vida atual, ela não é uma vida simples. Você não consegue, né, se programar para os horários. Você não sabe se você vai conseguir chegar no horário em casa, porque trânsito, uma série de coisas, imprevistos. Quer dizer que os espíritos não estão preparados para os imprevistos? É não usar o bom senso, porque o espaço-tempo no plano espiritual não é o mesmo nosso aqui. Entende? A gente quer dar para os espíritos a nossa condição humana, né? Não é isso que Kardec trouxe. Não é isso que ele ensina. Nós. Vamos sempre estudar as obras básicas, né? Agora, o Edson trouxe um relato, né, desse aluno que perguntou sobre o Evangelho no Lar. Traz um relato para nós aí do ambulatório, né, um relato Cristina? do ambulatório. Que você pode dar aí algum fato, alguma experiência que te marcou também aí nos atendimentos. Bom, na realidade, os atendimentos marcam todos os dias, né? Porque todos os dias você convive com pessoas, você tem histórias diferentes, experiências diferentes, muitas interessantes, muitas sofridas. Enfim, o dia a dia traz essas possibilidades, né? Assim, fato que marcou. Nós tivemos, por exemplo, um paciente que tinha ali uma questão genética e ele perdia os dentes, né? E com isso era um paciente que não tinha possibilidade de comer muitas coisas que ele tinha vontade, ele tinha o sonho, o desejo, né? Então, através da reabilitação da saúde bucal, foi feito lá uma prótese e aí ele pôde comer de tudo. Então, isso para a gente foi muito gratificante, né? Uma coisa tão pequena, feita de forma tão simples ali para profissional dentista, mas que para ele fez toda a diferença, né? Um outro paciente também que tinha gastrostomia, ou seja, ele se alimentava por uma sonda que é feita na região abdominal, ali do estômago. Então, foi feito um trabalho com a fonoaudióloga e essa sonda pôde ser retirada, já era um menino grande,
e ele pôde se alimentar por vias normais também. Então, tudo isso vai nos deixando muito satisfeitos com o nosso resultado, de ver o empenho das pessoas envolvidas ali. Um valor também para nós. Eu acho que quem trabalha numa atividade dessa, Vanessa, tem a oportunidade de saber o quão feliz é, né? Não é mesmo? Você vê uma coisa tão simples como essa, de poder comer uma coisa que você não sabe? Ou seja, o sonho da pessoa, às vezes, ele se limita àquilo. Queria comer carne. Né? E a gente come de tudo, não valoriza. Estamos acabando o programa. Obrigada, Cristina. Parabéns pelo trabalho, sucesso lá para vocês. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa experiência lá para vocês. Muito bom, obrigada, Edson. Eu que agradeço, foi um prazer, Cristina, saber um pouco mais desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu acho que todo mundo, né, deveria ter oportunidade de conhecer trabalhos assim, para ver quão felizes são, na verdade, né? É mesmo. E passar a enxergar a si e ao mundo em si, as suas oportunidades de forma diferente. É uma grande oportunidade para todos nós, né? É. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Bom feriado, até segunda-feira. Você ouviu? Manhã. Vamos ficar aqui, Boa vai estar Nova. bom.